Excelentíssimo senhor presidente desta augusta casa, queria, cumprimentando o presidente, cumprimentar a todos os colegas que compõem essa casa legislativa, cumprimentar aqui ao público que também se faz presente, cumprimentar aqui o nosso grande blogueiro Tim, esse homem que é uma referência na comunicação hoje da região. Mais uma vez, Tim, ontem eu tive essa certeza, quando eu vi uma família tão ansiosa e você está participando do momento daquele, é a prova de que seu trabalho, ele é um trabalho que tem importância muito grande na sociedade. Queria cumprimentar a todos os servidores desta casa e cumprimentar de forma muito especial a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Vereador, cumprimente aos vereadores também, que a gente tem que ser reconhecido em algum lugar, né? Eu vou pedir que eu acho que está faltando assim um pouquinho de reconhecimento. Em nome do presidente, quando eu disse em nome do nosso presidente, cumprimento a todos os colegas que compõem esta casa legislativa. Obrigada. Jamais eu posso esquecer esses que fazem com tanta maestria o poder legislativo. Mas foi importante a colega ter colocado, porque às vezes precisa realmente, quando a gente fala daqueles que representam a casa, falar com mais ênfase. E eu acho que esse momento tem que ser exatamente dado ênfase à atuação de todos nós que aqui estamos. Mas, senhor presidente, eu pedi esse momento para que a gente pudesse, não aqui firmar um posicionamento político, mas que nós pudéssemos, através da Câmara Municipal e através desse mecanismo que são as redes sociais, que a gente pudesse falar um pouco com todo o nosso público sobre esse momento tão importante que a democracia nos dá esse direito, que é o momento da gente fazer a escolha daqueles que nos representam politicamente. E agora, dia 30 de outubro, todos nós que somos brasileiros, estamos aptos a sufragar o voto, nós vamos tomar uma decisão absolutamente importante, não apenas porque vai se ter aquele que vai conduzir os destinos do país por mais 4 anos, mas o nosso entendimento é que essa decisão que nós iremos tomar agora, dia 30 de outubro, será uma decisão que vai impactar a sociedade brasileira e vai impactar também as novas gerações. E eu digo isso, senhor presidente, porque muitas vezes nós percebemos a fragilidade do debate quando o debate ele se apequena se discutindo apenas os nomes. Nós temos aí na disputa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Jair Bolsonaro, mas nós que entendemos a política como grande mecanismo de transformação da sociedade, nós não queremos e não podemos discutir, debater apenas nomes. Mas eu acho que mais importante agora é fazer com que a sociedade brasileira entenda que o que está em jogo são modelos e projetos para esse país. É o que as novas gerações irão encontrar e que o nosso voto será decisivo para que a gente entregue um país melhor ou não a outras gerações. Então eu queria começar, senhor presidente, mostrando exatamente essa responsabilidade. E quando nós falamos que tipo de projeto nós queremos discutir e que nós queremos chancelar com o nosso voto, é porque há 2 projetos, de certa forma, muito distintos, que estão aí para que a sociedade brasileira possa escolher. De um lado, um modelo liberal, um modelo em que se tenta fortalecer mais o mercado, a iniciativa privada, a liberdade econômica, as liberdades individuais,
e de outro modelo que é mais estatizante, um modelo que entende o Estado como indutor, mas um modelo que em alguns países não tem dado muito certo. Agora, nós não podemos também discutir apenas os modelos sem analisar o contexto. O Brasil, ele tinha uma situação macroeconômica, uma situação social, uma situação na educação, na saúde há 20 anos, e hoje é uma outra realidade, porque nós estamos num contexto completamente diferente. O mundo passa por gravíssimos problemas. Enquanto nós estamos aqui, muitos países estão discutindo o seu arsenal atômico. Enquanto nós estamos aqui, muitos países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, eles estão discutindo como eles vão combater a maior recessão econômica pós-Segunda Guerra Mundial. Então é algo em que a gente precisa enxergar o tamanho, o gigantesco problema em que as grandes economias do mundo estão passando, e o que é pior, países que têm um potencial enorme discutindo essa questão também da guerra. Então o Brasil está hoje nesse cenário, nesse contexto. Nós vivemos num mundo, um mundo que, acima de tudo, é um mundo globalizado. E o Brasil está nesse cenário, está nesse contexto. Mas apesar de todo esse contexto, o Brasil responde de certa forma, com certa altivez. Hoje, o governo que está aí tem uma série de dificuldades. Talvez a maior dificuldade desse governo seja se comunicar. Ele não conseguiu comunicar à população brasileira o que ele realizou. Ele não conseguiu transmitir que, apesar de toda essa situação mundial, hoje o Brasil, ele consegue hoje, junto a outros países, ser uma certa referência. Hoje nós estamos num pós-pandemia, um governo que, na verdade, ele só teve praticamente 1 ano e meio, porque 2 anos foi literalmente a pandemia, mais 6 meses apenas o desgaste, o resultado da pandemia. Então, na verdade, esse governo teve 1 ano e meio para que ele pudesse efetivamente emplacar um projeto que ele imaginou lá no início. Apenas 1 ano e meio. Mas apesar de tudo isso, a economia começa a dar sinais de recuperação. Por incrível que pareça, o Brasil está hoje entre os países, mesmo comparando com as economias da Europa Ocidental, o Brasil hoje vai ter no final do ano um dos maiores PIBs. Ou seja, o PIB do Brasil vai crescer como países que sempre foram referência na economia mundial, como a Alemanha, como o Reino Unido, como a França. Mas tem um dado que é marcante para todos nós. Para nós que somos da América Latina, o nosso grande referencial sempre foi os Estados Unidos da América. Para um país capitalista, nunca houve referencial diferente, senão os Estados Unidos da América. E, por incrível que pareça, os Estados Unidos estão com a maior inflação dos últimos 40 anos. E as pessoas dizem assim, o Brasil também tem uma inflação. Ora, se a maior economia do mundo, se a economia mais sólida do mundo está demonstrando fragilidade em relação à inflação, você imagina como o Brasil é forte nesse momento em estar nesse patamar. Onde é que eu estou querendo chegar? Que não adianta se discutir nomes. É preciso se discutir, ter um debate mais justo. É preciso ter um debate mais realista. O Brasil, apesar de tudo, e esse apesar de tudo, nós temos as nossas críticas ao governo, logicamente. Existem falhas, logicamente, mas apesar de tudo, é um país que vem conseguindo
reagir, que muitos países não estão conseguindo. A Argentina, para nós, há 30, há 20 anos, era a grande referência na América do Sul. É um país que vai chegar ao final do ano com inflação recorde nos últimos 30 anos. É preciso se levar isso à sociedade brasileira, porque senão as pessoas não sabem reconhecer. Senão, esse governo ele vai terminar apenas com uma imagem negativa. E é preciso se reconhecer. É preciso reconhecer o esforço. Nós estamos discutindo nesse momento agora como é que o Brasil vai entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E isso é uma clara demonstração. O Brasil nunca foi membro real das grandes decisões da OCDE. E o Brasil está dando passos largos para ser parte integrante desse organismo que é importante. Porque é um organismo do mundo que reúne 37 países que discutem realmente as grandes transformações econômicas do mundo. Então é preciso, nesse momento, fazer justiça com o Brasil. Mas há um outro aspecto nesse momento que é preciso também se discutir muito. Uma coisa que é, para nós, algo que ninguém pode prescindir, que é a democracia. Esse governo ele fala muito em democracia, ele fala em liberdade. E essa semana, Socorrinha, aconteceu algo. Aqueles que conhecem um pouco de história, eu tenho certeza que ficaram muito receosos com o que aconteceu essa semana. Uma emissora de televisão foi censurada por conta de citar algumas palavras. Eu não vou aqui dizer qual foi a emissora, eu acho que isso não é mais importante. O mais importante é que, independente do governo que esteja, ele tem sim que defender liberdade. Ele tem a obrigação de defender democracia. E democracia, o cerne da democracia é exatamente a livre expressão. Quando eu vi jornalistas não podendo mais se dirigir em determinada emissora, sem poder expressar determinadas palavras, é porque nós estamos voltando a um momento sombrio. O que se viu essa semana foi algo que aconteceu lá no regime militar, quando determinadas palavras não poderiam ser proferidas, e isso é muito perigoso. Se nós não se atentarmos para isso,